Oi, gente. Oi de novo. Aqui é o Nil que tá falando. Oi, gente, aqui é a Lu. Vou começar então hoje. Antes de mais nada, já aproveita e deixa o like aí, tá? E eu vou começar fazendo uma oração pra gente iniciar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Vamos fechar os olhos. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado mais uma vez por nos permitir ouvir um pouquinho da sua palavra. Por favor, abra nossos olhos para enxergarmos o que você quer nos mostrar e nossos ouvidos para ouvirmos o que você tem a nos dizer durante essa lição. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição hoje, ela vai ser um pouquinho mais longo o texto, tá? Então a leitura vai ser um pouquinho mais longa. Então dessa vez, ao invés de ler tudo e de fazer a explicação no final, a Lu vai lendo um pouquinho e eu vou fazendo a explicação entre os pontos de leitura. Combinado? Pode começar. Então vamos lá, gente. Todo mundo pega a Bíblia. Corre lá, pega a Bíblia pra gente começar na página 44. Vou esperar um pouquinho, pra vocês estarem com a Bíblia na mão. Acho que todo mundo já pegou, né? Eles podem pausar o vídeo. Tá, vamos lá então. Página 44. Deus chama Abrão. Muitos anos se passam. As pessoas mais uma vez se esquecem de que Deus as criou. Muitos vivem suas vidas como bem querem, sem se importar com o Senhor. Um grande grupo se instala nas margens do rio Eufrates, e logo uma importante cidade se desenvolve ali. É chamada de Ur, terra de abundância e prosperidade, onde muitos deuses são venerados, mas o único Deus verdadeiro fala com um jovem chamado Abrão. Sarai, Deus falou comigo. Ele me disse para deixar a família de meu pai e sair dessa terra. Ordenou também que deixasse os falsos deuses de Ur para trás. Nem sei para onde devo ir, só sei que o Senhor quer que eu viaje para uma terra que Ele mostrará onde fica. Lá eu farei de nossa família uma grande nação e todos os povos da terra serão abençoados por meio dela. Sarai diz: Abraão, por que você está aí fora no meio da noite? Será assustador deixar tudo o que conhecemos. Como você acha que seu pai receberá essa notícia? E como ficaremos sem nossos amigos, longe da família? Mas confiaremos em Deus e em suas promessas. O pai de Abrão, de fato, não gosta da novidade. Abrão, não pode me abandonar em minha velhice. E Ló, você é sobrinho dele. Como seu pai está morto, é responsabilidade de Abraão cuidar também de você ainda. E você está indo com ele. Abrão obedece a Deus e parte de Ur, mas erra ao não deixar sua velha vida para trás. Seu pai, Terá, acaba vindo junto, trazendo consigo seus muitos ídolos. Abraão, não acha que é melhor adorar todos os deuses? Desse modo não corremos o risco de ofender nenhum. Abraão diz, mas adorar outros deuses ofende ao Senhor, o Deus único e verdadeiro. Então você está querendo dizer que esse Deus é egoísta? Deus conduz Terá, Abraão e o restante de suas famílias à rica terra de Harã. Embora aquele território seja belo e fértil, Deus não quer que eles se estabeleçam nele. No entanto, Terá gosta tanto que resolve permanecer ali. Por respeito ao seu pai, Abrão fica um tempo em Harã, adiando sua busca pelas promessas de Deus. Um dia Terá morre. Abrão é agora o chefe e assume o controle do povo. Carreguem os animais, juntem todas as coisas. Quais são seus planos para o povo, Senhor? Deus me chamou para tomar minha família e deixar Harã. Continuarei buscando a terra prometida pelo Senhor. Estou com você, tio Abrão. Esse aqui é o Ló. Abrão conduz sua gente pelas terras vizinhas por vários anos. Ele e sua família vivem uma vida de nômades. Uma grande fome atinge toda a região. Abrão não encontra alimento suficiente para sustentar seu povo. Ele decide que sua única escolha é levar seu povo ao Egito, uma nação poderosa, onde há abundância de comida e recursos para viver. No entanto, ele tem alguns medos com relação ao seu plano. Sarai, você é a mulher mais bela que eu já vi. Tenho medo de que quando o faraó que governa o Egito te vir, se apaixone por você. Como sou seu marido, ele vai me matar para poder se casar com você. Vamos fingir que somos irmãos. Sarai diz,
Isso parece difícil de acontecer, mas farei o que você quiser. A suspeita de Abraão, no entanto, era verdadeira. O faraó se apaixona pela beleza de Sarai. Pensando que Abraão é irmão dela, o faraó lhe dá dinheiro e muitos presentes, a fim de pedir a mão de Sarai em casamento. Mas, antes que o faraó se casasse com ela, Deus intervém para salvar sua família escolhida. Pragas. Deus atinge os egípcios com uma enfermidade, para que eles deixem Abraão e Sarai em paz. Então eles dão a Abraão alimentos e riquezas e fazem com que ele e sua gente vão embora. Gratos pelo livramento, Abraão e Sarai percebem como seu plano foi tolo. Abraão diz: Sarai, me perdoe, não busquei pela ajuda de Deus, fui um covarde e confiei em meus próprios planos para nos salvar. Sarai diz: eu te perdoo, meu marido. Só posso orar para que o Senhor me perdoe. De agora em diante confiarei totalmente em Deus. Estou certa de que Deus o perdoará, Abraão, afinal ele nos prometeu no Egito, mesmo quando nos esquecemos de confiar nele. Abraão diz: jamais tentarei de novo pôr em prática um plano melhor que o que Deus tem para nós. Sarai diz: eu só espero que essa tenha sido a última vez que tive de fingir ser sua irmã. Aqui uma pausinha, né? Vocês veem que apesar de ter várias decisões erradas, né? Abraão confia em Deus. Né? Ele tem confiança em Deus. É importante que a gente confie em Deus, porque sempre que a gente confiar nele, a gente vai proteger. Até quando a gente não confia 100%, ele também vai proteger a gente. Nesse texto dá pra ver isso, né? Então é importante que a gente sempre acredite na proteção e tenha confiança em Deus, né? Por exemplo, vocês viram no texto que Abraão tenta seguir um plano melhor do que Deus tinha dado para eles, né? Porque Deus manda eles irem para a Terra Prometida. Ele falou: não, vamos para o Egito que é próspero. Lá ele tem todo aquele plano de colocar a esposa dele como sendo a irmã dele. Parece ideia de doido, né? E mesmo assim, com esse plano errado, Deus ainda protege eles, leva uma praga para o Egito que faz com que os egípcios mandem eles embora. E Abraão então segue no caminho dele. Então é muito importante ter confiança nos planos que Deus dá pra gente, que Deus tem pra gente, ter fé nisso. Pode continuar. Então vamos lá. Abraão deixou o Egito com muitas riquezas. No entanto, essa bênção do Egito se torna uma maldição disfarçada. Há algum problema? Agora que o povo de Abraão provou da riqueza, muita gente fica insatisfeita com aquela vida de nômade. Começa a haver disputas no grupo. Seu sobrinho Ló está reivindicando que a família deveria ter prioridade sobre as riquezas do Egito. Mesmo assim, Abraão e Ló prosperam, e seus rebanhos aumentam logo. No entanto, a briga se espalha entre seus trabalhadores. Então os funcionários do Ló e do Abraão começam a discutir. Abram espaço para as ovelhas de Ló. Não, Abraão que é o chefe, os rebanhos dele vêm primeiro. Quando Abraão fica sabendo sobre as brigas, percebe que tem de tomar alguma atitude. Dessa vez, Sarai, vou lidar com isso do modo como penso que Deus gostaria que eu lidasse. Temo que tenhamos de deixar Ló seguir o seu caminho. Se você confia no Senhor, meu marido, então o seu plano não vai fracassar. No dia seguinte, Abraão procura por seu sobrinho. Venha comigo, Ló, tenho uma solução para o problema das nossas ovelhas. A família nunca deveria brigar por causa de bens materiais. Olha, a terra prometida por Deus é enorme. Escolha em que parte dela você gostaria de viver, e eu fico com o restante. Ló diz: é muito generoso da sua parte, tio Abraão. Eu quero ficar com um vale próximo à cidade de Sodoma. Aqui tem uma lição muito importante, né? Essa lição, assim, aqui está muito relacionada aos bens, aos materiais, ao prêmio, digamos assim, que eles ganharam do Egito, né? Que veio do Egito. Que no final das contas foi uma maldição. Mas isso, na verdade, vale para qualquer tipo de bem material que a gente tenha, né? Seja um brinquedo, seja dinheiro, seja qualquer coisa, seja um lanche, né? Então, a família deve ser sempre colocada em primeiro, né? Então, por que não dividir, né? Como eles fizeram no final desse pequeno trecho aqui. Nós devemos dividir. Se a gente tem um irmão, por que a gente vai brigar com o nosso irmão, com a nossa irmã, ou com o nosso priminho, ou com o nosso coleguinha, por conta de um brinquedo, por conta de uma caneta na escola, por exemplo? Não tem sentido. Deus não se agrada disso, né? É muito importante a gente sempre colocar o irmão em primeiro, o próximo em primeiro, e dividir tudo que a gente tem, né? Eu acho que essa é a lição mais valiosa que a gente pode tirar desse pequeno trechinho. Pode continuar. Vamos continuar, página 50.
Muitos anos se passam, Abrão e Sarai agora estão velhos, mas nunca tiveram filhos. Isso os entristece profundamente. No entanto, Deus reafirma a seu servo sua promessa de que dele viria uma grande nação. Vocês terão mais descendentes do que as estrelas do céu. Como um sinal de sua promessa, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos. Deus também muda o nome de Sarai para Sara, que quer dizer princesa, porque ela seria a mãe das nações. Mas Sara está muito velha para ter filhos, e sem gerar filhos, como os descendentes de Abraão poderiam ser incontáveis como as estrelas? Aí Sara diz: talvez o Senhor queira dizer que você terá filhos, não eu. Você deve tomar minha serva, Agar, como esposa. Ela poderia ter um filho por mim. Abraão diz: Deus me prometeu um herdeiro, talvez esse seja o caminho. Agar, a serva de Sara, tem um filho com ele. O menino recebe o nome de Ismael e é o orgulho do coração de Abraão. Agar diz: meu Ismael é um menino bonito e talentoso. Sara diz: lembre-se, Agar, você teve um filho por mim. Eu o adotei. No entanto, em seu coração, Sara sabe que Ismael não é realmente seu. Enquanto cresce, o garoto vira o centro das atenções de todo o acampamento e a fonte dos problemas entre Agar e Sara. Agar pensa: um dia meu filho governará todo esse povo. Sara pensa: esse Agar fica cada dia mais convencido. Abraão fica preocupado com os problemas em seu acampamento. Um dia, enquanto descansa e pensa em Ismael, Agar e Sara, ele olha para cima. 3 estranhos se aproximam do campo de Abraão. Ele os cumprimenta e os convida para que descansem e comam com ele. Enquanto comem, um dos estranhos dá notícias surpreendentes a Abraão. Sua esposa Sara terá um filho. Sara escuta e pensa: ah, e essa agora? Quer dizer que terei um filho depois de velha? Quando os estranhos partem, Abraão vai caminhando com eles por um tempo. E um desses estranhos diz: essa cidade de Sodoma é tão perversa que Deus vai ter de destruí-la. Abraão pensa: esse homem é um mensageiro de Deus e eles estão falando sobre o lugar onde Ló mora. Abraão implora que Deus salve Sodoma. Você realmente destruiria o justo juntamente com o ímpio? E se houver 50 pessoas boas nessa cidade? Elas merecem ser destruídas por causa do pecado dos outros? Deus concorda em salvar Sodoma por amor aos 50 homens bons. Mas Abraão, querendo salvar seu sobrinho, continua a barganhar com o Eterno. E se houver 30 homens bons? Finalmente, ele faz com que Deus prometa que a cidade será salva, mesmo que haja apenas 10 homens bons nela. Aqui vocês percebem ali uma pequena falha de entendimento, né, de Abraão e Sara, né? E um aspecto importante, né? Vocês percebem que agora eles tiveram mudança de nome, né? A partir desse momento, os dois passam a se chamar de Abrão para Abraão e Sarai para Sara, tá? Onde que foi essa pequena falha de entendimento? Deus promete que vai dar filhos para eles, certo? Que eles vão ter herdeiros. Mas Sara não acredita totalmente e Abrão acaba concordando também. Então ele acaba dando uma segunda esposa, que não fazia parte da promessa de Deus, e aí eles têm um filho. E Deus não vai deixar de zelar por essa segunda esposa, por esse filho também, né? E na sequência vocês percebem também a chegada desses 3 estranhos que são mensageiros de Deus. E um aspecto muito interessante aqui é a mensagem que eles trazem, né, para confirmar de que Deus vai entregar para eles o herdeiro ou herdeiros, né? E então eles acabam que eles na verdade não erraram por maldade, né? E Deus vai continuar a cumprir com a promessa dele. E por fim fala da cidade de Sodoma, né, que é aquela cidade onde Ló se assentou próximo ali, né? E Deus, com muita fé e oração, Deus não, né? Abraão, com muita fé e oração a Deus, pede que a cidade seja protegida, mesmo que tenha só 10 homens bons lá, né? E Deus ouve Abraão, né? Pelo menos por um tempinho, depois a história continua. E de novo aqui a gente vê que vem a proteção de Deus, a questão da confiança em Deus é muito importante novamente na história. Pode continuar. Vamos continuar, página 53. Enquanto isso, 2 dos anjos chegaram a Sodoma. O sobrinho de Abraão, Ló, dá as boas-vindas a eles.
Sejam bem-vindos, estrangeiros. Venham, fiquem em minha casa. Não, muito obrigada. Passaremos a noite aqui na praça mesmo. Acreditem no que digo, esse lugar não é seguro. Daí uns homens conversando lá no canto, né? Esses dois homens têm algo estranho, são bonitos demais. E provavelmente são ricos. Viu como se vestem bem? Vamos roubá-los e dar um jeito neles. Tarde da noite, os homens perversos reuniram uma multidão e cercaram a casa de Ló. Aqueles estranhos, viemos pegá-los. Não, não cometam essa perversidade. Faremos coisas piores a você, Ló, se não nos trouxer aqui. Assim que a multidão alcança Ló, os dois estranhos o puxam para dentro e trancam a porta. Arrombem a porta, vamos pegá-los. Do lado de fora da casa de Ló, em Sodoma, a multidão vai à loucura. Enquanto os homens forçam a porta de Ló, aqueles homens, que na verdade eram poderosos anjos de Deus, fazem com que os desordeiros fiquem cegos. Socorro, não consigo enxergar. Meus olhos, estou cego. Dentro da casa de Ló. Não há nenhum justo em Sodoma. Corra, Ló, enquanto ainda é possível. O Senhor nos enviou para destruir essa cidade perversa. Mas Ló pensa, minha família, eu preciso salvá-la. Mas quando Ló tenta advertir seus genros do que está para acontecer, eles dão risada e se recusam a deixar a cidade condenada. Assim, na manhã seguinte, bem cedo, os dois anjos guiam Ló, sua esposa e suas duas filhas para longe. Logo em seguida, Sodoma inteira é tomada pelas chamas. Não olhem para trás na direção da cidade, ou vocês também morrerão. E eles pensam, mas ela é o único lar que eu tive. A esposa de Ló não se detém e olha para trás com saudades. No mesmo instante, se transforma em uma estátua de sal. Somente Ló e suas duas filhas escapam da punição divina. Na manhã seguinte, bem cedo, Abraão sobe ao topo da colina para adorar ao Senhor e vê a fumaça grossa subindo das ruínas da cidade amaldiçoada. Tão certo como a noite que acompanha o dia, a destruição acompanha o pecado. Ó Deus, ajuda-me a conduzir meu povo pelos caminhos da justiça. Aqui é questão de matemática, né? Até enquanto tivesse 10 pessoas boas na cidade, Deus manteve a promessa a Abraão e manteve a cidade. Mas tinha menos de 10 pessoas. E o nosso cachorrinho, ele resolveu chorar agora. Tá olhando pra gente chorando, a gente não sabe por quê. Mas tudo bem, vocês vão escutar os latidinhos, mas faz parte. E esses anjos, né, deu pra perceber que são anjos que foram lá pra divertir Ló e a família dele, pra tirar eles da cidade, né? E eles deram esse tempo até na manhã pra Ló ir lá avisar a família dele, mas os genros dele não acreditaram, zombaram dele e quiseram ficar lá. Só foi a esposa e as duas filhas dele. E a esposa no final não teve total confiança, total fé nos mensageiros de Deus, no que Deus prometeu, e decidiu olhar para trás porque teve saudade, porque era a terra dela, era onde ela vivia, era a cidade dela, né? E por ela não ter confiado, ela acabou se tornando uma cidade de sal, né? Uma cidade de sal, uma estátua de sal. E, digamos assim, foi castigada por sua desobediência a Deus, né? Então nós devemos sempre confiar na palavra de Deus e acreditar que Deus vai nos proteger, né? Vai ficar até um pouquinho repetitivo esse pedaço aí, porque toda a história fala muito sobre isso, de confiança, de fé em Deus e da proteção que Deus traz, nos dá, né? Vamos continuar. Página 56. Após a destruição de Sodoma, Abraão decide mudar-se para um novo lugar com seu clã. Ele conduz todos para a região do Negev, próximo ao deserto. Os anjos que visitaram Abraão haviam lhe dito que Sara teria um filho. Um ano depois, a profecia se cumpriu. Sara diz, quem iria imaginar que eu teria um filho? Sou velha demais, mas estou segurando um bebê em meus braços. Abraão, eu nunca mais duvidarei novamente das promessas de Deus. Abraão chamou seu segundo filho de Isaque. O que será de Ismael? Ele bem que poderia se tornar nosso líder, mas agora Isaque é que será o herdeiro de tudo e vai governar nossa gente. Estou certo de que isso não será um problema. A tensão cresce entre Sara e Agar, por causa de seus filhos. Ismael insiste em caçoar do pequeno Isaque. Olha como Isaque está banado. Ismael, quieto. Sara está com raiva. O que ela vai fazer com Ismael? Agar pensou.
O filho de Agar não pode ficar rindo do meu. Abraão, você precisa mandar Ismael e Agar embora, antes que causem problemas sérios para o povo. Noite após noite, Abraão pede sabedoria a Deus para resolver esse problema familiar. Finalmente, Deus lhe responde: faça o que Sara diz, porque cumprirei minha promessa por meio de Isaque. Mas não se preocupe com seu primeiro filho, Ismael. Eu vou cuidar dele e de sua mãe. De manhã bem cedo, Abraão conversa com Agar. Por causa do ciúme de Sara, é melhor que você e Ismael vão embora. Não tenha medo, Deus prometeu que cuidará de vocês. Dia após dia, Agar e Ismael vagueiam pela areia ardente. Um temor não sai da mente de Agar. Ela ficava pensando, teremos água suficiente até que encontremos um oásis? Por fim, um momento terrível chega. Ismael fala, não tem mais água, mãe, estou morrendo de sede. Eu sei, filho, eu também. Sente-se um pouco aqui na sombra do arbusto. Ó Deus, não permita que eu veja meu filho morrer. Exausta e asfixiada de sede, Agar dá as costas ao filho Ismael. Ela não suportaria vê-lo morrer. De repente ouve uma voz. É o anjo de Deus que diz, levante o menino, farei dele uma grande nação. Agar se volta na direção de seu filho e vê uma fonte de água fresca. Água, nós não vamos morrer. Ismael, Deus nos salvou. Sabendo que Deus está com eles, Agar e Ismael continuam sua jornada até um lugar no deserto, onde constroem uma casa. Os anos passam e Ismael se casa com uma moça egípcia. Logo, ele se tornaria líder de uma grande nação no deserto. Lembram lá atrás que eu comentei que Abraão e Sara não tinham entendido totalmente a promessa e aí ela achou que ele poderia ter esse filho com a serva? Esse filho era o Ismael aqui, né? Só recordando. E aqui vocês podem ver que Deus sempre cumpre com as promessas dele, né? E para evitar os atritos, acaba que Abraão dá um direcionamento para eles e Deus promete que vai proteger eles. Mesmo eles não sendo parte da promessa lá atrás feita, Deus protege eles também, né? Deus olha por todos nós, né? Independente de qualquer coisa. Ele sempre vai estar olhando por nós, sempre vai cuidar de nós, né? E é o caso aqui com Agar, né? O nome da esposa, da mãe, e Ismael. Eles seguem para uma outra direção e depois, quando ela confiando em Deus, no que Abraão disse que Deus protegeria eles, Deus salva eles e faz eles prosperarem, né? Ismael se torna um grande líder na história. Então devemos ter fé em Deus, em qualquer circunstância, acreditar no que ele tem a nos dizer, né? Que Deus vai sempre proteger a gente. Vamos continuar, tem mais um pedacinho. Na reta final já, pessoal. O sacrifício de um pai. Preparem os cavalos, Isaque e eu vamos fazer uma viagem. Mas essa viagem não é como nenhuma outra. Ninguém sabe que Deus ordenará a Abraão que sacrificasse seu filho, como prova de fé. Durante toda uma vida de fidelidade, Abraão aprendeu a obedecer a Deus, mas agora não consegue entender essa ordem tão estranha. Abraão pensa, como Deus pode me pedir algo assim? Eu sei que é absurdo, mas só posso crer que, mesmo que sacrifique Isaque, Deus o devolverá a mim de alguma maneira, mesmo que isso signifique ressuscitá-lo dentre os mortos. Deixando os servos para trás, pai e filho sobem até o topo da montanha, o local do sacrifício. E a curiosidade de Isaque cresce. Ele pensa, alguma coisa está errada, não é assim que fazemos normalmente. Sozinhos no topo da montanha, Abraão e Isaque constroem um altar. Aqui está a madeira, pai, mas onde está o animal para o sacrifício? Deus proverá o sacrifício, meu filho. De repente, Abraão se vira e amarra seu filho. Pai, Abraão diz, se Deus quer que eu dê a ele meu único filho, obedecerei. De repente, Abraão ouve a voz de Deus. Abraão, não encoste a mão no seu filho. Eu jamais permitiria que você fizesse algo assim. Mas você provou a si mesmo que é totalmente dedicado a mim. Você não me negou nem mesmo seu próprio filho. Ao dar um profundo suspiro de alívio, Abraão avista um carneiro, preso pelos chifres a um arbusto próximo. Um carneiro para o sacrifício. Obrigado, meu Deus. Rapidamente, Abraão liberta Isaque e coloca o carneiro em seu lugar sobre o altar. Pai, você me deu a Deus e ele me devolveu a você. Sim, meu filho, foi uma prova de fé. Isaque, nunca duvide da sabedoria e do amor do nosso Deus. Com os corações alegres, Abraão e Isaque oferecem o animal em sacrifício e dão graças a Deus. Eu juro, em meu próprio nome, que porque você me obedeceu, eu abençoarei o mundo inteiro por meio de seus filhos. Deus diz.
A caminho de casa, Isaac anda à frente, sozinho. Pela sua mente passam as lembranças daquele dia. Ele ainda pode sentir as cordas que o amarraram sobre o altar e ver a lâmina da faca de seu pai. Sentia-se muito alegre por não ter sido morto. Sara sai correndo do acampamento para saudá-los. Isaac, o que aconteceu? Você saiu daqui um menino, mas retornou um homem. Está como seu pai, forte e sábio. Isaac diz, com meu pai aprendi o preço da fé, e com Deus aprendi a recompensa dessa fé. Nos anos que se seguem, a tribo de Abraão prospera. Então, um dia, uma notícia triste abala todo o acampamento. Sara morreu. Nossa história termina aqui na página 63 por hoje, né? E vocês viram aqui nesse finalzinho o tamanho do sacrifício, né, que é pedido para Abraão fazer. Pede para ele sacrificar o próprio filho. Vocês conseguem imaginar isso? Sacrificar o próprio filho. Ele sacrificar, literalmente o filho iria morrer, né? E assim, Abraão imagina que Deus ressuscitaria ele depois, mas mesmo assim, imagina ver o sofrimento de ver alguém morrendo, né? É algo muito difícil. Mas Abraão prova que tem fé em Deus e segue aquilo que Deus ordenou. Mas a todo momento ele também acredita que Deus proverá o sacrifício, né? Aqui ele só fala em um único momento, né? Num único balão, aqui na página 61. Aqui no começo o Abraão só fala uma vez: Deus proverá o sacrifício, meu filho. Mas na Bíblia isso é constantemente repetido durante a jornada deles para ir até o local do sacrifício, né? E resumindo esse trecho da história, ele fala sobre o preço e a recompensa da fé. A fé tem um custo alto, a fé é difícil, não é fácil a gente ter fé. A gente tem que ter fé e não é algo simples. Porém, ela é muito recompensadora, né? Olha o tamanho da bênção que Deus dá aqui para todas as próximas gerações depois desse momento em que Abraão acreditou nele, né? E resumindo todo o texto, assim, alguns pontos que são importantes, eu diria que são pontos-chave de toda essa história, é ter confiança no que Deus nos transmite através da Bíblia, através de mensagens, enfim, das mais diversas formas, a proteção que Deus nos traz quando nós confiamos nele, o preço e a recompensa que é a fé, né? A fé tem um custo alto, ela não é fácil, ela é difícil, porém ela é muito recompensadora, né? E assim, a gente trouxe também algumas perguntas para vocês aqui, para vocês conversarem com os pais de vocês, com os avós de vocês, e são 3 perguntas. A primeira é bem facinha, né? Qual o significado do nome de Abraão? Se vocês prestaram de Abraão, né? Desculpa, de Abraão. Se vocês prestaram atenção no vídeo, a gente já até falou durante a leitura, tá? Se vocês esqueceram, pode voltar ou pode ir lá ler, vocês vão encontrar rapidinho a resposta dessa. Essa segunda já complica um pouquinho mais. Por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Tá? E, por último, qual foi o maior sacrifício que Deus pediu para Abraão fazer? De toda essa história, qual foi o maior sacrifício que Deus pediu que Abraão fizesse durante toda essa jornada que a gente contou? Tá? Bom, por hoje é isso, pessoal. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas qualquer coisa vocês podem pausar, assistir um pedaço, continuar depois, não tem problema. É que a história ela é uma só, que é a história de Abraão até ele se tornar Abraão. A história como um todo de Abraão. Tá joia? É isso aí. Não esqueçam de curtir, como eu falei no início do vídeo, e compartilhar com os coleguinhas também. Até a próxima. Um beijo, pessoal.